Olá pessoal, Hello World! Que tal desenvolvermos os cálculos de diretórios de sistema de arquivos? É isto que vamos fazer nesta 48ª aula do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. Vamos carregar a área de diretórios, a área do FAT na memória e carregar os arquivos do sistema operacional. Então fica até o final para descobrir como vamos fazer isso. Se inscreva e ative as notificações, pois na segunda parte vamos finalizar a VBR. Então, vamos começar. Então, pessoal, aqui nós vamos abrir aqui na pasta FAT-MBR o arquivo boot VBR, certo? Na aula anterior, nós criamos aqui as alocações das tabelas, como o FAT é a segunda cópia, certo? A tabela de alocação de arquivos, a área de diretórios, ok? E a área de dados. Nós preenchemos o arquivo fat.asm. Agora vamos focar no arquivo boot VBR.asm. E nas outras aulas também, nós copiamos a BPB e a BPB da MBR, fizemos algumas constantes aqui, certo? E iniciamos aqui as labels aqui das rotinas que nós vamos utilizar, que é load root directory para carregar a área de diretórios na memória, load fat para carregar a tabela de alocação de arquivos e search file, ok? Então vamos lá, nós vamos começar a desenvolver aqui os cálculos de diretórios para carregar a área de diretórios na memória. Para isso, nós precisamos entender aqui como vai funcionar alguns cálculos. Primeiro, para a gente determinar qual vai ser o início do FAT, o setor inicial da tabela de alocação de arquivos, nós precisamos calcular setores reservados mais setores escondidos. Então, nós calculamos setores reservados mais setores escondidos, certo? E aí obtemos o setor inicial do FAT, da tabela de alocação de arquivos. Para a gente conseguir saber a quantidade de setores do diretório raiz, o tamanho do diretório raiz, nós precisamos calcular aqui o tamanho da entrada de diretórios, que é 32, vezes a quantidade de entradas de diretórios, que é 512, dividido por bytes por setor. Bytes por setor está aqui em cima. Então a gente faz essa fórmula para saber a quantidade de setores da área de diretórios. Para a gente saber o setor inicial do diretório, assim como a gente determinou o setor inicial do FAT, agora vamos determinar o setor inicial da área de diretórios. O setor inicial da área de diretórios é o seguinte cálculo: setores por FAT vezes a quantidade total de FATs, que é 2, mais início do FAT. O início do FAT nós determinamos no primeiro cálculo, certo? E aí determinamos aí o início da área de diretórios. Para saber o início da área de dados, o setor inicial da área de dados, nós devemos calcular o início do diretório, que foi obtido do cálculo anterior, mais o tamanho do diretório raiz, certo? Mais o tamanho do diretório raiz, que também nós determinamos no segundo cálculo. Então vamos lá, aqui em Load Root Directory, nós vamos começar aqui a fazer os cálculos. O primeiro cálculo é para determinar o início do setor inicial do FAT. Então primeiro, vamos zerar CX, certo? Vamos zerar CX aqui. Vamos mover para X o que está em setores reservados da BPB. Então, move words, certo? Reserved sectors, ok? Setores reservados aqui são 4. Então, vamos mover para X o valor 4, ok? Vamos adicionar esse valor 4 que está em AX, mais a words que está em hidden sectors, ou setores escondidos. O que está em setores escondidos? Hidden sectors aqui é 3. Então nós vamos adicionar o que está em AX, que é 4, setores reservados, mais setores escondidos, que é 3, totalizando 7. Ok? E aí movemos aqui basicamente aqui para o FAT start, né, a the words, uma variável FAT start, que é o início do FAT, que tem 2 bytes, vamos mover para ela o resultado dessa soma.
que é 4 mais 3, que é 7. Então, move words fat start, ok? AX. Então, vamos mover o que está em AX, que é o resultado da soma, para a fat start, que é 7, ok? Então, aqui nós vamos colocar aqui o cálculo, logo aqui em cima, certo? Início, vou colocar aqui, início do FAT é igual a setores reservados mais setores escondidos, ok? E aí nós temos aqui o início do FAT. Início do FAT igual a 7, ok? Ele fica no 8º setor, porque a MBR conta como primeiro setor, no setor 0. Então, do setor 0 até o setor 7, são 8 setores. Então, ele fica no 8º setor, ok? Mas a gente coloca ele como setor 7, que a MBR é o setor 0, conta como primeiro setor. Vamos lá, vamos determinar o cálculo agora do tamanho do diretório raiz, certo? A quantidade de setores do diretório raiz. Ok? Vamos lá. Nós vamos mover para AX o quê? Que está em Directory Size. Directory Size aqui nós definimos aqui em cima como 32, certo? Então, o tamanho de bytes de uma entrada de diretórios, ou seja, uma entrada que contém propriedades do arquivo, ela tem 32 bytes, como nós vimos na aula de alocação de arquivos, ok? A gente alocou aqui 32 bytes para alguma entrada inicial da área de diretórios, ok? Cada arquivo vai ter essa quantidade. Então, vamos mover para X essa quantidade de bytes. Agora a gente vai começar a trabalhar pela primeira vez com as instruções de multiplicação e divisão, certo? Como funciona a instrução de multiplicação? Então, ele vai multiplicar conteúdo de AX pelo conteúdo que está no operando e vai guardar o resultado em AX. Ele vai realizar o produto, a multiplicação entre AX e o valor que está em CX. E vai guardar o resultado em DX AX. DX vai ficar a parte alta e AX vai ficar a parte baixa do resultado, certo? Pode ser um valor de 32 bits. Se a gente colocar aqui AL e multiplicar, fazer o produto entre AL e CL, o resultado vai ficar apenas em AX, certo? Se aqui a gente está fazendo EAX por SX, o resultado vai ficar em EDX, SX, que são registradores de 32 bits, ok? Então, a gente vai colocar em AX o diretório, certo? E vamos multiplicar aqui a words, que estão em o quê? Max, puts and tries. Quantidade máxima de diretórios, que é 512, que nós vimos aqui em cima, certo? 512 em decimal e 200 em hexadecimal. Então, a gente multiplica aqui 32, que está em AX, 32 bytes por cada entrada, vezes 512, que está em max, root and tries, certo? Então, vamos já definir aqui. Vamos ver aqui, 512 entradas totais, vezes 32 bytes por cada entrada. Nós temos 16.384 bytes no total, certo? E aí, o resultado fica em AX. Então, vamos dividir o que está em AX, div AX, pela words, que está em bytes per sector. Bytes per sector, que é 512 também, lá na BPB. Então, nós vamos dividir esse valor, 16.384 bytes, dividido por 512 bytes por cada setor. E aí a gente vai saber a quantidade de setores que está ali alocada à entrada de diretórios, que é 32, certo? Esse resultado agora está em AX, certo? Então, se está em AX, nós vamos mover para keyword que nós vamos mover aqui, para root dir size. Vamos mover a AX, conteúdo de AX, para root dir size, que é o tamanho de diretório raiz em setores, certo? Root dir size está apontando aqui buffer name mais 4. Então, nós vamos guardar aqui o resultado aqui. Então, root dir size vai conter o valor 32, que é a quantidade de setores que ocupa a área de diretórios. Diretório raiz, certo? Diretório raiz. E vamos guardar esse valor, esse resultado de AX também em CX. Vamos guardar esse conteúdo de AX, 32, para CX, certo? Então, aqui vai entrar a seguinte fórmula. Tamanho, então vou colocar aqui, tamanho
diretório raiz em setores, é claro, vai ficar a fórmula tamanho entrada diretórios vezes quantidade de entradas dividido por bytes por setor, ok? E aí, esse valor aqui, tamanho diretório raiz é igual a 32 setores. 32 setores, ok? Ok, então agora a gente vai determinar o setor inicial do diretório, certo? Setor inicial do diretório. Então, primeiramente, nós vamos pegar aqui, vamos zerar AX, certo? A gente vai utilizar o conteúdo de AX. Vamos mover para o registrador de parte baixa de AX, AL, né? Que está no byte, total facts, certo? Que é o total de facts. É 2, né? A gente viu lá na BPB a quantidade de facts é 2, que é a original e a sua cópia. Então a AL está com 2, certo? Vamos multiplicar o conteúdo de AL pelo words que está em sectors per fat, certo? Sectors per fat, inclusive aqui é maiúsculo. Vamos só dar uma conferida aqui. Sectors per fat, isso, 246 o valor, certo? Vamos multiplicar o conteúdo de AL, que é 2, por 246, certo? 246 vezes 2, 492. Então, adicionar o conteúdo de AX, certo? O conteúdo de AX, que é 492, pela words, que está onde? Fat starts. Fat start está com o quê? O início do fat é 7, certo? É 7. Então, o início do fat mais a quantidade de setores do fat que vai determinar o início da área de diretórios, ok? Então, 492 mais 7 é 499, certo? Então, 492 mais 7, 499. Então, nós temos o setor 499, que é a área de diretórios. Então, qual é a fórmula? A fórmula é setores por FAT vezes quantidade total de FATs, certo? Quantidade de FATs mais início do FAT, ok? E aí nós temos o resultado. Vamos até colocar aqui início diretório, né? Início diretório, setor inicial diretório. Início diretório fica no setor inicial 499. A gente está predeterminando os valores aqui, né? A gente já conhece esses valores porque nós temos uma alocação fixa, um tamanho determinado, certo? Se a gente fosse criar um sistema de instalação para instalar o sistema operacional, por exemplo, no início, para poder formatar o sistema baseado no que o usuário escolher, a gente teria uma alocação dinâmica e não fixa, ok? Nós teríamos que fazer... teríamos que ter uma alocação dinâmica, determinar os valores da BPB dinamicamente e não de forma fixa. Como a gente está determinando os valores fixos, nossos cálculos nós já sabemos qual vai ser o resultado, certo? Então, assim é uma forma mais fácil de a gente compreender como funcionam os cálculos diretórios. Mas aí, futuramente, a gente poderia ter um cálculo de uma forma dinâmica. Então, adicionamos a X aqui. A X agora está com 499, que é o setor inicial da área de diretório, certo? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos mover para o words root dir start, ou seja, início do diretório raiz. Nós vamos mover que está em AX, certo? E até vamos colocar esse comentário aqui, logo aqui abaixo, ok? Início do diretório root dir start é 499. E agora vamos para o último cálculo. Primeiro vamos empilhar o AX. Nós vamos precisar desse valor aqui. Vamos empilhar o conteúdo de AX. Vamos adicionar AX mais o quê? Mais 32. A quantidade de setores.
do diretório raiz é 32. Nós determinamos aqui, não é? E passamos esse conteúdo para CX. Então, CX está com a quantidade de setores do diretório raiz, 32 setores. Nós vamos adicionar o início da área de diretórios, que é 499, mais o quê? Mais 32, certo? Para determinar o que? A área de dados. O início da área de dados vai ser basicamente o início do diretório mais a quantidade de diretórios, certo? Então vamos adicionar o quê? Vamos adicionar AX por CX, certo? Por isso que nós empilhamos AX aqui, ó, porque nós vamos utilizar desse valor e aí esse valor vai ser alterado. Então vamos adicionar o início da área de diretórios mais a quantidade de setores do diretório, certo? E vamos salvar aonde? Em qual words? Em data starts, certo? Data start, início da área de dados vai ser igual a x, ok? Igual a x. E vamos desempilhar o que está em AX, pois agora nós vamos precisar desse valor. Então, qual é a fórmula aqui? A fórmula aqui é o seguinte: início área dados. Início da área de dados é igual ao quê? É igual a início, vamos até colocar sem parênteses porque só tem um cálculo. Início, diretório, que nós determinamos aqui nesse cálculo. Início de diretório mais tamanho diretório raiz. Então, início de diretório que nós determinamos aqui em cima, mais o tamanho de diretório que nós determinamos aqui em cima, vai ser igual ao início da área de dados. Que nós vamos colocar aqui em início da área de dados, data starts. Então, início área dados é igual ao quê? 499 mais 32 é igual a 531, certo? Então, 531 é o setor inicial da área de dados, ok? Que vai ficar em data start. Empilhamos a x, ok? Que vai estar 499, o início dos diretórios, e desempilhamos ele, ok? Agora, a x está com 499, que é o início do diretório. O que nós precisamos fazer? Nós vamos passar para bx o offset que será carregado em memória, certo? Das entradas que está na área de diretórios. Então, vamos mover para bx o offset 512, certo? Ou seja, o offset 512, vamos até colocar em hexadecimal, porque a representação de endereço físico é hexadecimal. Então, vamos lá. O offset 200 em hexadecimal, que é o offset 512, e a x vai ser o setor lógico inicial que vai ser lido pela rotina Read Logical Sectors. A gente vai copiar isso na próxima aula do MBR, ok? Então vamos chamar a rotina Read Logical Sectors. Read Logical Sectors, ele vai ler o que está em AX, o setor inicial que está em AX, certo? Que é 499. Então ele vai ler aí basicamente 512 entradas, ok? 512 entradas e vai armazenar a partir do offset 200, ok? Offset 200 aqui nesse segmento aqui, ó, 07C0, que é root segments. 07C0, 0200 vai ser o offset em memória que ele vai carregar todas as entradas da área de diretórios. Quantas entradas? 512 entradas da área de diretório, certo? A partir do setor inicial que está em AX, que é 499, ok? E a gente vai fazer essa rotina aqui na próxima aula, copiando lá da MBR, só vai alterar algumas coisas, ok? Beleza, então nós temos nossos cálculos aqui da área de diretórios, ok? Então, vamos colocar aqui, carrega em 0x 07C0, 0x 0200 do setor 512 entradas do setor inicial 499, certo? É isso que vai fazer, beleza? Agora nós vamos criar aqui, carregar o FAT na memória. A gente já carregou aqui todas as entradas da área de diretórios, fizemos os cálculos, né? E carregamos as entradas da área de diretórios. Agora a gente vai carregar a tabela de alocação de arquivos na memória.
primeiramente nós vamos colocar em ES o segmento extra, o segmento do FAT que nós vamos carregar. Se o segmento do diretório raiz é 07C0, o segmento do FAT que está definido na constante FAT segment, ele é 17C0, ok? Esse é o segmento que vai ficar em ES. Então, aqui nós vamos colocar em AX, que está em FAT segments, ok? E vamos colocar em ES o que está em AX, que é FAT segments. Ah, e outra coisa que a gente esqueceu aqui, logo acima, né? Antes de desempilhar o conteúdo de AX, nós vamos mover aqui para AX, que está em root segments, ok? E vamos mover para ES, que está em AX. Então, a gente coloca em segmento extra, que está em root segments, certo? Desempilhamos AX, porque nós alteramos o valor aqui. E aí, ESBX vai ser onde vai carregar os diretórios, certo? Do mesmo jeito aqui é o FAT. ES, né, 200 vai ser o FAT, ok? Então, a gente vai colocar aqui em AX a words, que está em FAT start, que é o setor lógico inicial, é o setor 7, ok? Está em FAT start. Vamos colocar em AX para ser lido pela rotina. Vamos mover para CX a metade da FAT, ok? Do mesmo jeito aqui em cima, né? CX é a quantidade de dados, quantidade de setores que vão ser lidos pela rotina Read Logical Sectors, ok? Que é 512, certo? Aqui na área de diretórios. Então aqui, ó, CX já está com valor, certo? CX já está com 512. Na verdade, 312, certo? Eu errei. CX aqui está com 312 setores da área de diretórios. Então, 32 setores serão lidos, começando do setor inicial 499 pela rotina Read Logical Sector, certo? Aqui nós precisamos determinar CX. Vamos carregar 246 setores da FAT dividido por 2, que vai ficar 123, certo? Como a gente não vai carregar a FAT inteira, nós vamos carregar poucos arquivos, certo? Esses poucos arquivos binários vai ocupar poucos clusters ali na tabela de alocação de arquivos, então nós não precisamos ocupar ali uma grande quantidade de memória de 246 setores só para carregar poucos arquivos. Nós só vamos precisar, por enquanto, da metade da tabela de alocação de arquivos. Quando a gente tiver mais arquivos binários, nosso sistema operacional estiver muito maior, e aí sim, nós vamos tentar utilizar aqui toda a FAT para carregar, ok? Mas por enquanto nós só precisamos da metade da FAT. Então, carregamos aqui usando a rotina Read Logical Sectors, ok? Feito isso, em ESBX, nós carregamos aí a tabela de alocação de arquivos, certo? O FAT, que está definido aqui, ó, FAT. Então nós carregamos a metade dessa tabela, 123 setores da primeira FAT, carregamos no endereço ESBX, certo? Então, vou colocar aqui carrega em 07 C0 2 pontos 200 0200 123 setores do FAT, ok? 123 setores do FAT do setor inicial 7. Setor inicial 7 está em FAT start, certo? Então é exatamente isso, assim que funciona. A gente carrega o FAT na memória e carrega a área calcula os cálculos diretórios para fazer o carregamento aqui dos diretórios na memória, certo? E aí, essa é a parte 1. Como essa aula está ficando grandinha, na próxima aula, parte 2, nós vamos fazer a rotina para carregar os arquivos binários, ok? Na memória, que é na rotina Search File. E nós vamos copiar também da MBR a rotina Read Logical Sectors, fazendo algumas alterações, certo? E aí nós vamos carregar os arquivos binários aqui, baseado aí nos dados da área de diretórios, dos dados das entradas de diretórios que está nesse endereço aqui
e também baseado nos clusters do FAT que está nesse endereço aqui, ok? É assim que nós vamos carregar os arquivos binários. Então, galera, se vocês gostou dessa aula, me deixa um like para ajudar, que ajuda muito esse canal, ok? Eu fico muito feliz quem está assistindo, quem está gostando dos conteúdos, ok? E se inscreva no canal se não é inscrito, né? Ative o sininho para receber as notificações, pois na próxima aula nós vamos ter a parte 2 aqui, que nós vamos terminar finalmente a nossa VBR, ok? E terminando a VBR, nós já podemos partir para os testes, ok? A gente vai fazer uma explicação muito rápida de tudo que está funcionando ali, certo? E vamos fazer uma modificação também no autogene.bat, na montagem, e em alguns arquivos também, para poder fazer os primeiros testes do nosso sistema de arquivos, ok? Então, galera, muito obrigado e falou!